irmãos podem se assentar. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20. Irmãos, no culto de doutrina nós temos estudado e ouvido também a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, né? Já tem um tempo, um grande tempo aí que a gente tem escutado a palavra de Deus, sistematicamente no livro de Atos. E eu tenho pregado desde Atos capítulo 1, e assim eu tenho pregado sistematicamente, não é, nesse livro. E tivemos aí esse recesso em janeiro, estamos retornando hoje o culto de doutrina, e vou retornar aonde eu parei. O último sermão foi em Atos capítulo 20, do verso 7 ao 12, e então eu vou dar continuidade, vou pregar Atos capítulo 20, a partir do versículo 13. Atos capítulo 20, a partir do versículo 13 ao versículo de número 27. Toda quinta eu tenho, então, pregado, desde o ano passado, expositivamente e sequenciadamente no livro de Atos. Tivemos aí esse recesso em janeiro e estamos retornando hoje, né, pela graça de Deus. E vamos então focar agora em Atos capítulo 20, a partir do versículo de número 13. Para os irmãos entenderem, a perícope ou a unidade literária desse texto vai até o final do capítulo, tá bom? Até o capítulo, aliás, até o versículo 38. Entretanto, pelo fato do texto ser grande e ter muitas informações doutrinárias, eu vou pregar apenas a primeira parte, a primeira cena, que vai até o versículo 27, e depois, então, eu vou dar continuidade, tá bom? Só para os irmãos entenderem que Atos capítulo 20, do 13 ao 38, é um mesmo assunto ainda, mas eu vou pregar apenas ao versículo 27, 13 ao 27, que é aí a primeira cena, tá bom? Você vai anotando, tiver alguma pergunta, você vai escrevendo, porque depois da explicação, da exposição da palavra, a gente abre um momento para perguntas, tá bom? E poder aí tirar a dúvida dos irmãos. Vamos então para o texto, Atos capítulo 20, a partir do versículo de número 13, veja o que diz a palavra do Senhor. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento
para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra, te pedimos, ó Deus, nesse momento, abre o nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor, cativa, Pai, a nossa mente no Senhor, tem misericórdia de nós, fala conosco, e que a Tua palavra, Deus, crie raízes em nossa vida, a fim de praticar aquilo que nós vamos aprender da parte do Senhor, da Tua palavra nessa noite. Que a palavra que é pregada, Deus, crie raízes no nosso meio, na igreja, possa frutificar no nosso meio, e que possamos, ó Deus, contemplar uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que tem uma liderança saudável, presbíteros e diáconos bíblicos, que glorificam o Teu nome, que edificam a igreja através da Tua santa palavra. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Olhe para mim aqui um instante. Se você soubesse que hoje seria o seu último dia na igreja com seus irmãos, pois você viajaria no outro dia e não voltaria mais, nem veria mais os seus irmãos, o que é que você diria a eles nessa despedida? Se hoje fosse o seu último dia com seus irmãos na igreja, e no outro dia você iria viajar para um outro lugar, e tinha a convicção que não voltaria mais, e não veria mais esses irmãos, os seus irmãos, o que é que você falaria para os seus irmãos? O que é que você diria para eles? Nesse texto, o apóstolo Paulo se despede dos presbíteros da igreja em Éfeso, que nunca mais iria ver. Ele se despede dos presbíteros que não mais veria. A gente vê, por exemplo, isso no versículo número 25. Veja, vamos ler juntos? Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, juntos, não vereis mais o meu rosto. Ou seja, Paulo tinha aí convicção de que os presbíteros ali não veriam mais o rosto de Paulo. Essa despedida gerou uma comoção grande. Veja o que diz o versículo 36, 37 e 38. Acompanhe a leitura. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, juntos. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Ou seja, é um momento de despedida, é um momento de grande comoção. E nesse momento, irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz um discurso, ele prega para os presbíteros ali em Mileto. Para a gente entender o texto, é importante nós compreendermos aqui o contexto, irmãos. O apóstolo Paulo está em sua terceira viagem missionária, e Paulo está executando aquilo que ele planejou em Atos 19, versículo 21 e 22. Se você voltar aí a sua Bíblia, Atos 19, versículo 21 e 22, Paulo planeja ir para Jerusalém, mas antes ele planeja consolidar as igrejas que foram plantadas em sua segunda viagem missionária.
as igrejas na região da Macedônia e na região da Acaia. Então você vai ver o apóstolo Paulo pregando a palavra em Filipos, consolidando ali a igreja, na cidade de Corinto, em Tessalônica, Bereia. Então você vê o apóstolo Paulo consolidando essas igrejas, visitando essas igrejas, com o objetivo de organizar, consolidar e retornar para Jerusalém. Finalzinho aí do verso, ele trata sobre isso. No início do verso 21, cumpridas estas coisas, Atos 19, 21, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Então, no contexto de Atos, capítulo 20, do versículo de número 13, o apóstolo Paulo, então, está retornando dessa região da Acaia, da Macedônia, passando pela cidade de Troade, indo em direção a Jerusalém. E indo em direção a Jerusalém, ele passa por algumas cidades que estão próximas da cidade de Éfeso. Veja, por exemplo, Atos, capítulo 20, versículo 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assôs, onde devíamos receber Paulo. Então, os companheiros de Paulo vão navegando e Paulo vai por terra. Não é informado por Lucas aqui a razão porque Paulo vai por terra. Lucas apenas registra isso. Alguns estudiosos afirmam para fugir de alguns saqueadores e assassinos que tentavam, de fato, tirar a vida, conforme está descrito aí no versículo 2 e 3 de Atos capítulo 20. Mas perceba no versículo 14 de Atos 20 o que diz: quando se reuniu conosco, ou seja, Paulo e os companheiros, em Assôs, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. De lá eles passaram por algumas cidades, até chegar na cidade de Mileto. A cidade de Mileto, irmãos, ficava em torno de 50 quilômetros da cidade de Éfeso. Então era a cidade ali que estava um pouco próxima da cidade de Éfeso. E de Mileto, então, o apóstolo Paulo pede para chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se despedir deles. Lembrando que nessa terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou 3 anos na cidade de Éfeso, plantando ali a igreja. Veja o que diz o versículo número 17. Vamos ler juntos? De Mileto mandou, vamos ler juntos? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, ele não vai para Éfeso porque diz o texto no versículo 16 que ele tem o objetivo de chegar logo em Jerusalém para participar ali da festa de Pentecostes. Então, ele não quer ir para Mileto, aliás, ir para Éfeso, porque ele entende que vai se demorar. Mas em Mileto ele pede para os presbíteros irem vê-lo. Então, nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo quer se despedir dos presbíteros de Éfeso, ali na cidade de Mileto, e todos estão ali, irmãos, sendo orientados pelo veterano apóstolo. Ele está ali orientando o grupo, dizendo: eu vou por terra, vocês vão navegando. Quando chegaram, ele orienta o grupo, dizendo: chama os presbíteros de Mileto, aliás, de Éfeso, para Mileto, para essa cidade, porque eu quero me despedir deles. Então, todo o grupo ali está seguindo as orientações do seu líder. Importante destacar, irmãos, então, do versículo 17 ao versículo número 27, o apóstolo Paulo fala sobre a sua retrospectiva na cidade de Éfeso. Ele está relembrando para os presbíteros de Éfeso como foi que ele se comportou. Veja o que diz o versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então Paulo fala como foi o seu comportamento. No versículo mais adiante, o versículo 28, Paulo fala como foi, Paulo apresenta algumas admoestações para aqueles presbíteros. E mais à frente, do versículo 29 em diante, o apóstolo Paulo apresenta algumas recomendações para aqueles presbíteros, para aqueles líderes. Eu gostaria apenas de focar nesse momento na primeira cena, no texto que lemos, que vai até o versículo 27, essa cena que apresenta o modelo de Paulo para a liderança cristã.
o modelo de Paulo para aqueles presbíteros e também como princípio para toda a liderança cristã. Diante, irmãos, dessa verdade, eu gostaria de tratar sobre isso, as marcas da liderança de uma igreja, porque o apóstolo Paulo aqui com o seu exemplo está mostrando como deve ser a liderança. Ele chama os presbíteros de Éfeso e ele fala para os presbíteros de Éfeso: olha, vocês sabem como eu me comportei entre vocês. Ele quer então ensinar aqueles presbíteros como eles devem se comportar. Ele quer ensinar aquela liderança como eles devem viver no ministério. De acordo com João Calvino, sua intenção é exortar aqueles pastores de Éfeso, pelo seu próprio exemplo, a realizares os seus deveres fielmente. A partir do exemplo de Paulo, ele quer então ensinar e exortar aqueles pastores ou presbíteros a viverem de acordo com a palavra de Deus. Então é sobre isso que eu gostaria de tratar, as marcas da liderança de uma igreja. A primeira marca da liderança é a servidão. Olhe, veja o que diz o texto a partir do versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Versículo 19, vamos ler juntos? Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelo esse lado dos judeus me sobrevieram. Então, a primeira verdade, irmãos, apresentada pelo apóstolo Paulo é a servidão. Ele diz: servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Nesse discurso de despedida para os presbíteros daquela igreja, Paulo diz: ó, você sabe como me comportei entre vós, servindo ao Senhor. E essa é a primeira marca, irmãos, da liderança, é a servidão. A palavra utilizada pelo apóstolo Paulo aqui no grego, literalmente é escravo. Poderia ser traduzida, um escravo de Cristo. Assim, o líder está a serviço de Deus e não dos homens. O líder serve completamente a Deus e não aos homens. Paulo não diz: vocês sabem como eu servi vocês. Não, Paulo diz: primeiramente, vocês sabem como eu servi ao Senhor, como eu fui escravo do Senhor. Ou seja, é um serviço total, integral, completo. Quem serve a Deus, irmãos, não busca projeção pessoal. Quem serve a Deus não busca a aprovação dos homens. Quem serve a Deus não busca preferências, interesses. Quem serve a Deus busca a aprovação de Deus. Quem serve a Deus busca o interesse do reino de Deus. Quem serve a Deus busca a promoção do nome de Deus. Quem serve a Deus não anda atrás de aplausos nem condecorações. Quem serve a Deus não depende de elogios humanos e não desanima em relação às críticas. Quem serve a Deus não teme as ameaças, nem fica intimidado com as perseguições. Quem serve a Deus, irmãos, não teme aos homens, nem ao mundo e nem mesmo ao diabo. Quem serve a Deus teme somente a Deus. O pastor, o presbítero, o diácono ou o líder que é levantado na igreja, ele não pode vender a sua consciência, não pode mercadejar o seu ministério, não pode compactuar com esquemas, com politicagem, para ter vantagens, de maneira alguma. Judas vendeu Jesus por dinheiro, e muitos obreiros de igual modo, irmãos, são atraídos pela sedução do poder, do dinheiro e do prazer. A liderança bíblica, pelo contrário, serve somente a Deus. A liderança bíblica, ela é fiel a Deus, nesse serviço integral e completo ao Senhor. Uma observação: o servo de Deus anda de mãos dadas com a humildade, porque há um senso de humildade aqui no texto, versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, isto é, servindo a Deus, irmãos, se submetendo
ao senhorio do Senhor, e essa humildade que reflete também no relacionamento interpessoal. O exemplo de Paulo, irmãos, é o exemplo ensinado pela obra do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8, Paulo diz: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O exemplo de Cristo, irmãos, está aqui enraizado na vida de Paulo. Ele serve a Deus com toda humildade. Esse exemplo de Cristo norteia o relacionamento de Paulo com a igreja, porque em Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo afirma: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo vai afirmar em Romanos capítulo 12 que devemos honrar mais o outro do que a si mesmo. Nós servimos a Deus com humildade, irmãos, agindo também com humildade com o nosso próximo, honrando o nosso próximo mais do que a nós mesmos, respeitando-o mais do que a nós mesmos. É isso que nos ensina aqui, irmãos, o apóstolo Paulo. Um autor chamado Mayfield Henry, um pastor presbiteriano do século XVII, ele afirma: aqueles que hão de servir em qualquer ofício de maneira aceitável ao Senhor e proveitosa aos outros, devem fazer isso com humildade de mente. Ou seja, a humildade é uma característica indispensável para um líder, para um pastor, para um presbítero, para um diácono na igreja do Senhor. Aqueles que acham que a liderança, irmãos, é sinônimo de autoritarismo, de soberba, de vanglória, precisam rever o seu conceito, porque liderança envolve serviço, liderança envolve submissão, liderança envolve humildade. Quem não tem humildade, quem não tem submissão, quem não serve, não está pronto para liderar, não está pronto para cuidar, não está pronto para exercer liderança na igreja do Senhor. O líder que serve a Deus, irmãos, o líder que serve a Deus, também passará por lágrimas e provações, porque o texto termina no versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelo esse lado dos judeus me sobrevieram. Ou seja, quem acha que liderança é ter regalias, está enganado. Paulo afirma, provações, lágrimas. Certamente Paulo aqui está relembrando o conflito que ele teve com os judeus em Éfeso. Vocês lembram lá? Primeiramente ele foi tirado da sinagoga e ele teve que então pregar na escola de Tirano. E na praça da cidade de Éfeso, ou melhor, na cidade de Éfeso, então, houve um tumulto grande, instigado por Demétrio, onde o povo todo naquela cidade cantava em nome da deusa Diana e queriam, então, matar o apóstolo Paulo. Tanto é que seus amigos falaram: não vai, deixa nós resolvermos. E Paulo, então, não foi se defender. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, abre aí a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, adiante aí, deixa marcado em Atos, tá bom? Atos 20. Mas o sofrimento foi tanto, irmãos, em Paulo, a ponto dele se desesperar da própria vida. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler juntos? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo vai afirmar também, em 1 Coríntios 15, 32, que ele chegou
a lutar em Éfeso com feras. Então, assim, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui em Atos 20, 19, que ele serviu em Éfeso, capital da Ásia Menor, com lágrimas e provações, pela cilada dos judeus, não foi brincadeira. A liderança que serve a Deus com humildade passa por lágrimas, passa por provações. Lucas registra aqui 2 momentos das lágrimas de Paulo. Primeiramente aqui, quando ele é perseguido por seus inimigos, e também no versículo número 31, agonizando pela salvação do povo. Versículo 21, Atos 20, versículo 31, melhor, versículo 31, Atos 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O líder, o presbítero, o pastor, ele chora pelo rebanho, ele clama a Deus pelo rebanho, ele derrama lágrimas na admoestação do rebanho de Deus. Ele tem cheiro de ovelha, ele se envolve com as ovelhas de Cristo, ele ora pelas ovelhas de Cristo, ele sofre pelas ovelhas de Cristo, ele é chamado para morrer e dar a sua vida, assim como Cristo fez no Calvário, pelo povo, pelas ovelhas que pertencem ao Senhor. A liderança não é uma profissão, não é uma carreira eclesiástica. A liderança da igreja, ela não é uma liderança empresarial, é uma liderança espiritual. Servidão. A igreja precisa ver isso, os presbíteros que foram aqui eleitos domingo passado. Os presbíteros que foram eleitos precisam viver isso. A igreja precisa orar pelos seus presbíteros para que eles vivam isso, intercedendo por eles. Segunda verdade, irmãos, é a proclamação. A primeira marca da liderança de uma igreja é a servidão. Essa servidão que está envolvida com humildade. E a segunda marca, então, da liderança de uma igreja é a proclamação. Versículo 20. Atos capítulo 20, versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba que o apóstolo Paulo fala aqui, nessas palavras que estão sendo registradas por Lucas, a segunda característica, que é a proclamação. Ele está relembrando para os presbíteros como foi a sua conduta, fincando assim um modelo para a liderança daquela igreja. Ele apresenta o serviço e apresenta agora a proclamação. Jamais deixando de vos anunciar. A palavra jamais é sempre anunciando, não perdendo a oportunidade de anunciar, de ensinar. Ensinar não simplesmente apenas na questão de um pequeno grupo ou de um culto, sobretudo também no discipulado, no dia a dia, no treinamento, na instrução pessoal. Veja, ele jamais deixa de ensinar, jamais deixa de treinar, jamais deixa de discipular. É uma vida em alerta, é um treino contínuo. Como um pai, por exemplo, que treina o seu filho, dizendo, olhe, caminhe por aqui, faça isso.
Olha, aquele programa de televisão você não vai assistir porque vai de encontro aos nossos princípios, aos princípios bíblicos, por causa disso, disso, disso. Assim também os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, a liderança da igreja, precisam estar o tempo todo ensinando o povo de Deus a aplicar a verdade de Deus na vida. Pelo menos 6 vezes, Paulo usa aqui palavras variadas, apontando assim para a prioridade do anúncio do Evangelho. Veja, ele fala sobre essa proclamação no versículo 20, jamais deixando de vos anunciar. É uma palavra que remete a essa proclamação, a anunciar. Veja, na parte B do versículo 20, e divulga ensinar publicamente, também em casa. Versículo 21, testificando, tanto os judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Veja o que diz aí o versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ou seja, ele utiliza a palavra mais uma vez no versículo 25, pregando. No meio de vós, eu passei pregando, o tempo todo estava falando. Versículo 26, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Versículo 27, vamos ler juntos? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ele prega todo o desígnio de Deus, ele proclama, ele prega o reino, ele ensina publicamente de casa em casa, testificando tanto para judeus e gregos, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa. Ou seja, é um pastor, é um presbítero, é um líder que tem essa marca da proclamação do Evangelho, da proclamação da palavra de Deus. Paulo relembra onde, a quem e o que proclamou. Aonde ele proclamou. Aonde foi que ele proclamou? Ele proclamou na cidade de Éfeso, na escola de Tirano. Ele proclamou na praça, mas também proclamou na casa, na sinagoga dos judeus, como também para os gentios. A quem ele proclamou, veja o que diz o versículo de número 21, testificando tanto a judeus como a gregos, ou seja, ele pregou para todo mundo. Ele proclamou para todo mundo. Ele não estabeleceu uma classe para pregar a palavra. Eu vou pregar a palavra para fulano, para um grupo porque é mais fácil. Não. Ele pregou para rico e também para pobre. Ele pregou para branco como também para preto. Ele pregou para livres como também para escravos. Ele pregou para judeus como também para gregos. Ele pregou para todos. A liderança, portanto, deve pregar para todos. E por fim, irmãos, o que ele pregou? Ele pregou o reino, é o que diz o versículo 25. Ele pregou arrependimento, versículo 21. Ele pregou fé no Senhor Jesus, versículo 21. Ele pregou todo o desígnio de Deus, versículo número 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E essa expressão, anunciar todo o desígnio de Deus, é a expressão que dá, irmãos, fundamentação para a pregação expositiva e sequencial. Porque Paulo não tem um tema para pregar. Paulo não é monotemático. Paulo não prega aquilo que ele deseja pregar. Paulo não prega aquilo que ele acha que é bom pregar. Paulo não prega aquilo que ele pensa que deve ser bom para o povo. Paulo não tem o tema. Paulo tem a Bíblia. E ele prega então a Bíblia. Todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus. É por isso, irmãos, que eu sempre procuro aqui na IPBU pregar sequenciadamente um livro inteiro, a fim de que toda a igreja possa ouvir o ensino da Bíblia inteira. Temos feito isso aqui no livro de Atos, fizemos isso no livro de Efésios no domingo à noite. E assim a gente tem feito isso, irmãos. Em síntese, precisamos anunciar todo o conselho de Deus. Segundo, precisamos pregar para a salvação, porque veja, ele diz no versículo número 21, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele prega o Evangelho, ele prega Cristo, mesmo para o povo que está ouvindo sempre a mensagem do Evangelho, ele continua pregando o Evangelho. Há um autor chamado Stuart Olyott,
escreveu um clássico da literatura, intitulado Pregação Pura e Simples. Ele diz: se Cristo não for anunciado, ali não houve pregação cristã. A fé em Cristo e o arrependimento tem que ser pregado sempre. E terceiro, precisamos ensinar tanto às multidões, quanto aos pequenos grupos. Paulo ensinava, irmãos, de casa em casa, como também publicamente. Então veja, a primeira marca é a servidão. A segunda marca é a proclamação. E a terceira e última marca é a vocação. Versículo 23, ou melhor, 22 em diante. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para anunciar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, Paulo diz que recebeu o ministério de quem? De Pedro. Que recebeu o ministério da igreja, de um apóstolo que pôs a mão sobre a vida dele, a cabeça dele, ele caiu. Em hipótese alguma isso aconteceu. Ele recebeu a vocação do Senhor, de Jesus. O Deus que o converteu no caminho para Damasco foi o Deus que o chamou para o ministério, foi o Deus que o vocacionou para ser apóstolo, e foi o Deus que também o preparou para pregar o evangelho da graça. Ministério não é profissão, é vocação. Ser pastor, presbítero, diácono, não é profissão, não é cargo, não é bater o ponto. Nós não servimos a uma empresa. Pelo contrário, isso é ministério, é vocação, é chamado de Deus. E servimos ao reino de Deus. O texto diz, irmãos, que o objetivo dele é completar a carreira do ministério que recebeu do próprio Senhor. Ou seja, o ministério, irmãos, deve ser visto como uma vocação. Paulo não se tornou ministro porque buscava vantagens pessoais, lucro, dinheiro, segurança, lucro financeiro, nada disso. Paulo entrou no ministério motivado, irmãos, por convicção correta, sincera, de que Deus o chamou para essa tarefa. Quando um candidato, um aspirante, na verdade, um jovem, ele diz para a liderança que quer ser pastor, a primeira coisa que o conselho deve fazer é analisar as motivações por que ele quer ser pastor. E se ele tem convicção disso. Ele então é avaliado pelo conselho da igreja, depois é avaliado pelo presbitério, de uma certa forma ele é avaliado pelo seminário, depois ele é novamente avaliado pelo presbitério. E se tudo der certo, se for mesmo do Senhor, vocacionado, chamado por Deus, ele é reconhecido pela igreja e é ordenado para esse fim. Porque a igreja precisa sempre, irmãos, zelar por isso. Vocação não é profissão, vocação é dada pelo Espírito Santo, é dada pelo Senhor. E o Espírito que deu, que chama internamente o pecador, é o mesmo Espírito Santo que movimenta na dependência do Senhor. Veja, o Espírito Santo que vocaciona é o Espírito Santo que dirige, que habilita, que conduz. Veja o que diz o versículo 22. E agora, constrangido em meu ser, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ele tem convicção do Espírito Santo que ele deveria ir para Jerusalém. Essa convicção está registrada em Atos 19, versículo 21.
Quando diz, cumprida essas coisas, Paulo resolveu, não em sua alma, não em seu espírito, mas no Espírito Santo. Porque o termo aqui designado, no grego, não é um termo relacionado ao primeiro, ao primeira pessoa, né, do singular. Não é no Espírito, né, não é nele, mas é o Espírito Santo, é uma referência ao Espírito Santo. Então, Paulo já tinha, irmãos, clareza da direção do Espírito Santo na vida dele, e Paulo registra isso para os presbíteros lá de Éfeso, dizendo: eu sou constrangido pelo Espírito Santo que eu devo ir para Jerusalém, e sei que lá o que me espera é tribulação e cadeias. Ou seja, o Espírito Santo que vocaciona, que chama, que prepara, é o mesmo Espírito Santo que dirige, que conduz. A agenda da igreja, através da instrumentalidade da liderança, deve ser conduzida pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Deve ser conduzida pelo Espírito Santo. Alguém pode perguntar: meu Deus, que loucura de Paulo, Paulo vai para Jerusalém para ser preso? Não, Paulo faz isso não. Vamos pensar no que é bom. Vamos pensar no que é bom para a igreja, vamos pensar no que é bom para você, vamos pensar no que é bom para Éfeso. Não vai fazer isso não, tu vai para lá para ser preso. E aí a gente precisa entender, irmãos, que a igreja, através da instrumentalidade dos seus líderes, ela não deve ser conduzida pela conveniência. A igreja não deve ser conduzida por aquilo que, do ponto de vista humano, vai dar mais lucro. A igreja não deve ser conduzida pelaquilo que é óbvio do ponto de vista da lógica humana. Quem deve conduzir a igreja pela instrumentalidade dos seus líderes é o Espírito Santo, falando através da sua palavra. A agenda da obra pertence ao Espírito Santo, a agenda da igreja pertence ao Espírito Santo, já dizia o pastor Hernandes Lopes, não é? Pertence ao Espírito Santo. Duas aplicações para a igreja, irmãos. A vocação gera abnegação. O que é que diz Paulo no versículo 24? Toda a igreja lendo, vamos lá? Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Por que Paulo não considera a vida preciosa para si mesmo? Por quê? Porque ele tem em mente o quê? Concluir a carreira, o ministério, a vocação que ele recebeu da parte do Senhor Jesus. A abnegação. Ele não está aqui para ganhar, ele não está aqui para ter mais dinheiro, ele não está aqui para se dar bem na vida, ele não considera a vida preciosa aos seus próprios olhos, porque ele está aqui nesse mundo, nessa terra, para cumprir a vocação que Deus colocou em seu coração. Assim também somos nós, irmãos. Primeiramente aplicando para os presbíteros da igreja, os futuros presbíteros que serão um dia aqui ordenados e empossados, os diáconos também, como também aplicando para a liderança de um modo geral. A liderança, ela precisa ter essa abnegação, porque a vocação gera abnegação. Se você vai se envolver mais na igreja, você vai se envolver menos com o mundo. Se você vai se envolver mais na igreja, você vai deixar de lado um pouco o cinema, a Netflix, a viagem que você costuma fazer para a Europa. Vai se envolver mais. Seus recursos, que talvez sejam mais aplicados a interesses pessoais, serão mais aplicados aos interesses do avanço do reino, da igreja, implantação de igreja, missões. A abnegação. O que é precioso para você? Sua vida? Ou a vocação que Deus te deu? Ou a sua função no corpo de Cristo? Ou o seu chamado de pregar a palavra e o evangelho da graça? Segunda aplicação, irmãos. Essa vocação expressa paixão. Ele tem paixão pelo testemunho. Veja, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele tem paixão por isso. Seu coração está na obra. Ele faz, não é por obrigação, ele faz porque ele almeja viver a vontade de Deus. Ele almeja pregar. Ele almeja testemunhar. Ele almeja falar, ensinar, instruir. Ele almeja fazer tudo isso que Deus o chamou para fazer. Por quê? Porque ele tem paixão.
na obra do Senhor. Quando a gente tem paixão por uma coisa, a gente quem está perto, não é? Eu mesmo, irmão, sou apaixonado por pregar. Amo pregar. Quando eu vejo alguém pregando, a vontade que dá, eu digo assim para a Renata: eita, como eu queria pregar. Evangelizar, aconselhar, estar com o povo, falar. Isso faz parte do ministério, irmãos. Então veja, o testemunho aqui do Evangelho da graça de Deus era a paixão de Paulo e deve ser também a nossa paixão. A paixão de viver a nossa vocação. Então veja, irmãos, 3 considerações. 3 marcas, melhor dizendo, da liderança da igreja do Senhor: servidão, proclamação e vocação. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo primeiramente fala sobre essas 3 verdades, recapitulando o seu ministério lá na cidade de Éfeso para os presbíteros daquela igreja. Assim, eles deveriam também viver e liderar a igreja do Senhor, servindo com humildade, pregando o evangelho da graça e vivendo a vocação dada pelo Espírito Santo. Assim também, irmãos, nós devemos viver. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.